Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das decisões mais recentes e, olha, bem impactantes do Supremo Tribunal Federal em Direito Civil. Vamos juntos explorar temas que mexem com o nosso dia a dia, desde o que acontece na internet até as relações de trabalho e de família. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Afinal, de quem é a responsabilidade quando a lei parece não dar conta das complexidades do mundo de hoje? Pois é, a responsabilidade civil é o coração da nossa análise, e nós vamos ver como o STF tem respondido a essa questão em cenários que são cada vez mais desafiadores. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso tudo, um pedido rapidinho. Se esse tipo de análise é útil para você, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. Olha só o que a gente preparou para hoje. Vamos começar com as novidades do STF. Depois a gente passa pela responsabilidade na mídia e na internet, dá uma olhada na responsabilidade do Estado, mergulha num tema super delicado de direito de família e, no final, a gente amarra tudo para ver as principais tendências. Vamos nessa? Bom, nessa primeira parte a gente vai entender como é que o Supremo está pegando aqueles princípios clássicos do direito civil, sabe? Aqueles que a gente estuda há um tempão e está aplicando eles aos novos desafios da nossa sociedade. É a tradição jurídica de mãos dadas com a inovação. E o nosso primeiro grande tema já chega com tudo, a responsabilidade no universo da informação. Com a velocidade da internet e o poder da mídia, definir quem paga a conta e quais são os limites se tornou uma das tarefas mais complexas para o judiciário. Vamos começar com uma situação bem prática. Imagina só, um jornal publica uma entrevista em que o entrevistado faz uma acusação falsa, mas muito grave, contra uma outra pessoa. A reputação dessa pessoa vai lá para o chão. A pergunta que, claro, chega ao STF é inevitável. A empresa jornalística tem que pagar por um dano que, a princípio, foi causado pela fala de outra pessoa? Aqui, o STF teve que colocar na balança dois direitos gigantes. De um lado, a liberdade de imprensa, do outro, o direito à honra, uma sinuca de bico. E a decisão, como a gente vê aqui, foi muito criteriosa. O STF, nesse caso aí, o recurso extraordinário 1.075.412, entendeu que a responsabilidade da imprensa não é automática. O ponto-chave é o seguinte: precisa ficar provado que o veículo de comunicação agiu com culpa, com negligência, ou seja, que ele sabia ou tinha bons motivos para saber que a acusação era falsa e mesmo assim publicou. Isso protege a imprensa, mas também cobra um jornalismo responsável, né? Ok, saímos da mídia tradicional e entramos num território, digamos, ainda mais selvagem, as plataformas digitais. Se a fala de um único entrevistado já é um pepino, imagina milhões de usuários publicando o que querem a cada segundo. Como é que fica a responsabilidade aí? O interessante é essa comparação que a gente vê agora. Para a mídia tradicional, a responsabilidade precisa de prova de negligência, como a gente viu. Já para as plataformas digitais, a regra era outra. A responsabilidade só aparecia se elas desobedecessem uma ordem judicial para tirar um conteúdo do ar. Mas essa regra mudou. E essa aqui, pessoal, é uma das decisões mais importantes do ano. No julgamento do recurso extraordinário 1.037.396, o STF declarou o artigo 19 do Marco Civil parcialmente inconstitucional. O que isso quer dizer na prática? Que para conteúdos de gravidade indiscutível, tipo terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, incitação a crimes, as plataformas podem sim ser responsabilizadas se forem notificadas fora da justiça e não fizerem nada para remover o conteúdo. A exigência de ordem judicial continua para casos de ofensa à honra, por exemplo, mas para os crimes mais graves, a responsabilidade agora é bem mais direta. Agora, vamos virar a chave e falar da responsabilidade do Estado, mais especificamente quando o governo contrata uma empresa terceirizada e essa empresa simplesmente não cumpre as obrigações trabalhistas. O poder público tem alguma coisa a ver com isso? O cenário é um clássico e, infelizmente, bem comum. A administração pública contrata uma empresa para fazer um serviço, tipo limpeza ou segurança, aí a empresa quebra ou some no mapa e deixa os funcionários na mão, sem pagamento. Esses trabalhadores podem cobrar do governo? Para entender a resposta, a gente precisa desse conceito aqui: responsabilidade subsidiária. De forma bem simples, significa que o Estado só seria chamado para pagar a conta depois que todas as tentativas de cobrar da empresa contratada, que é a devedora principal, falhassem. A grande questão é: essa responsabilidade é automática? A resposta do STF nesse caso foi um sonoro não.
A responsabilidade do Estado não é automática. E o ponto crucial que a gente vê aqui é o ônus da prova. O Supremo decidiu que é o trabalhador quem tem que provar que a administração pública falhou na fiscalização do contrato. Não adianta só a empresa não pagar. É preciso mostrar que o governo foi omisso, que não vigiou de perto o cumprimento das obrigações trabalhistas. Vamos agora para o nosso último tema, um assunto extremamente sensível, muito humano. O direito de família, mas com toque internacional. A gente está falando da proteção de crianças em disputas que atravessam fronteiras. O dilema é de cortar o coração. Um dos pais, sem a permissão do outro, traz uma criança para o Brasil, tirando ela do país onde ela sempre viveu. É para lidar com situações assim que existe a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. E nessa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4245, o STF confirmou que a Convenção da Haia é totalmente compatível com a nossa Constituição. A regra geral da Convenção é bem clara. A criança tem que voltar imediatamente para o seu país de origem e a disputa pela guarda tem que ser resolvida lá. Só que o STF adicionou uma camada de proteção fundamental a essa regra. E essa citação resume a decisão brilhante do Supremo. A Corte disse que a regra do retorno imediato pode ser deixada de lado se houver um risco grave para a criança. E, de forma muito importante, reconheceu que um ambiente de violência doméstica contra o pai ou a mãe que tem a guarda já é, por si só, um risco grave e uma situação intolerável para a criança, mesmo que ela não seja a vítima direta da agressão. Uma decisão com uma clara perspectiva de gênero e totalmente focada no melhor interesse do menor. Gente, uma pausa rápida aqui. Se essa análise está sendo útil de alguma forma, que tal compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais? Esse gesto simples é fundamental para o nosso canal crescer e conseguir levar informação de qualidade para muito mais gente. Então, depois de analisar todos esses casos, o que a gente pode concluir? Quais são as grandes tendências do direito civil lá no Supremo Tribunal Federal? Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, fica claro que a responsabilidade civil está tendo que se reinventar para lidar com internet, mídia e novas formas de trabalho. Segundo, a gente vê uma busca constante do STF para equilibrar valores constitucionais, como a liberdade de imprensa e a proteção da honra. E por último, um ponto mais técnico, mas que fez toda a diferença. A questão de quem tem que provar o quê, o famoso ônus da prova, tem sido fator decisivo para dizer de quem é a responsabilidade em todos esses casos. E para fechar, eu deixo essa reflexão no ar. As decisões que a gente viu hoje mostram o judiciário correndo atrás das transformações sociais. Isso nos faz pensar, até que ponto a lei deve se adaptar para acompanhar a sociedade? E qual é o verdadeiro papel dos tribunais nesse processo todo? E assim, a gente chega ao fim da nossa análise. Muito obrigado mesmo pela companhia. Para mais conteúdo em áudio, é só procurar por DireitoCast lá no Spotify. Ah, e não se esqueça, deixar o seu like aqui é muito, muito importante para a gente. E para outras explanações em vídeo, como esta, nos encontre no YouTube e no TikTok. É só buscar por DireitoCast. Até a próxima!